Fala turma, tá começando mais um Giro Trabalhista, então não esquece, deixa o dedo no like logo aqui no começo do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum giro daqui pra frente. Vamos dar um giro? Uma cuidadora que trabalhava sem carteira assinada firmou um acordo extrajudicial com cláusula de quitação total, mas a Justiça do Trabalho anulou o documento porque ele foi assinado sem a presença de advogado da trabalhadora. A decisão reforça que, sem assistência jurídica, o acordo não tem validade e os pedidos voltam a ser analisados pela Vara do Trabalho. Deixa eu explicar melhor um pouquinho para você. A CLT prevê expressamente essa homologação de acordo extrajudicial. Isso é um procedimento de jurisdição voluntária em que cada parte, e isso é um requisito básico, tem que ter o seu próprio advogado. Se as partes têm o mesmo advogado, esse acordo vai ser nulo, conforme a gente comentou na notícia anterior. Um vendedor de cosméticos que atuava em navios de cruzeiro tentou reconhecer o vínculo de emprego com a empresa responsável pelas embarcações. No entanto, a Justiça entendeu que não havia provas de grupo econômico entre as companhias envolvidas e negou esse pedido. Com isso, foi mantida a decisão de primeira instância que rejeitou a alegação de vínculo de emprego. É muito importante atentar que a própria CLT prevê os requisitos para que seja considerado um grupo econômico. Vou trazer aqui para vocês, olha só: demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesse e atuação conjunta das empresas dele integrantes. Ou seja, não basta que sejam os mesmos sócios, precisa sim cumprir esses requisitos trazidos pela CLT. A Justiça do Trabalho manteve a justa causa de um motorista que postou no TikTok imagens de um caminhão fazendo manobras perigosas, olha só, inclusive sem as mãos no volante. O tribunal entendeu que a conduta foi grave, colocou vidas em risco e ainda prejudicou a imagem da empresa. Para os magistrados, a atitude rompeu a confiança necessária e justificou a dispensa imediata, sem necessidade de advertências anteriores. Decisão muito acertada, e eu quero comentar aqui 2 pontos com você. Primeiro, a justa causa que foi imediata e sem necessidade de advertências anteriores, ou seja, não precisa de advertências anteriores para que seja configurada uma justa causa, vai depender aí do caso concreto. E o segundo, o dano à reputação da empresa, que foi levado em consideração pelo juiz que julgaram esse caso. Olha só, quando o empregado faz um vídeo e ele viraliza nas redes sociais, isso tem um potencial muito grande de gerar danos à reputação de uma empresa. E isso é muito grave, então os empregados precisam ter muito cuidado ao usar as redes sociais para falar com seus empregadores. E olha só que notícia legal! No Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Aparecida de Goiânia, um acordo garantiu a um trabalhador o recebimento de cerca de R$ 78 mil. O valor inclui verbas rescisórias e o pagamento do FGTS retroativo desde 2015, com a multa de 40%. A empresa reconheceu a dispensa sem justa causa e se comprometeu a regularizar a carteira digital e liberar o acesso ao seguro-desemprego. Acordo bem interessante e também bem incomum, já que o empregador reconheceu, inclusive, verbas que já estavam prescritas pela prescrição quinquenal prevista na lei trabalhista. Bem legal, afinal de contas, um acordo é sempre o melhor para ambas as partes. Se você já faz parte do Direito do Trabalho da EX, você está assistindo esse vídeo aqui em primeira mão antes de todo mundo. Agora, se você ainda não faz parte, eu quero te convidar para conhecer o nosso ecossistema completo em Direito do Trabalho, o Direito do Trabalho da EX. Nós temos vários e-books, temos tabelas, infográficos, apontamentos, modelos, questões, temos também caixinhas de perguntas que eu respondo e também alguns convidados, tudo sempre muito atualizado. Vem fazer parte do Direito do Trabalho da EX. E você pode ter acesso agora, acesso imediato a todo esse ecossistema em Direito do Trabalho, clicando aqui no primeiro link da descrição. O TRT de Goiás reconheceu a estabilidade provisória de uma gerente de vendas diagnosticada com síndrome de burnout e depressão grave. Mesmo sem afastamento do INSS, a perícia comprovou que a doença teve relação direta com as condições de trabalho marcadas por cobranças excessivas e assédio moral. Com a decisão, a trabalhadora terá direito a 12 meses de salários, além de férias, 13º e FGTS do período. Também foi mantida a indenização de R$ 20 mil por danos morais. Nesse sentido, observar o precedente vinculante número 125 do TST, que fala o seguinte: se ficar comprovado o nexo causal entre a doença ocupacional e o trabalho, mesmo após a relação de emprego terminar, isso vai gerar
e estabilidade, ainda que o empregado não tenha sido afastado recebendo o auxílio-doença acidentário pelo INSS. O TST decidiu que um trabalhador dispensado por justa causa também tem direito a férias proporcionais. A terceira turma aplicou a Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que garante o benefício sem restrição quanto ao tipo de dispensa. Para os ministros, a norma internacional prevalece sobre a legislação interna, que ainda exclui o pagamento em caso de justa causa. Com isso, ficou assegurado o direito às férias proporcionais, mas não ao 13º salário proporcional. Eu vou confessar para você que até eu fiquei confuso vendo essa decisão do TST sobre as verbas na dispensa por justa causa, porque isso vai contra tudo que a gente aprendeu e que a gente também ensina em relação à dispensa por justa causa. Então tudo bem o argumento de aplicar a convenção da OIT, mas nesse caso estamos diante aí possivelmente de uma mudança de entendimento, um entendimento que vem há muito tempo, de que a justa causa não possui direito às verbas proporcionais. Então pode ser que esteja surgindo aí um novo entendimento. Vamos ficar atento a isso. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de uma trabalhadora doméstica em Curitiba com base em dados, olha só, de geolocalização do celular. O laudo pericial mostrou que entre 2018 e 2023 ela seguia a rotina fixa na residência, com entrada pela manhã e saídas à tarde. A defesa alegou que a geolocalização não comprovaria a prestação de serviço, mas o tribunal considerou prova técnica suficiente e manteve a decisão de primeira instância. Rapaz, depois dessa notícia, vai ter muita gente preocupada, viu? Lembrando para você que para ficar caracterizado o vínculo de emprego doméstico, precisa ter a prestação de serviço em residência por mais de 2 vezes na semana. E também não vai demorar para aparecerem inúmeros casos de horas extras também usando a geolocalização do celular. Pode anotar aí. Foi reconhecido o vínculo de emprego de um adolescente encontrado atuando em obra de construção civil, atividade proibida por lei e considerada uma das piores formas de trabalho infantil. O tribunal concluiu que havia risco à integridade do jovem e condenou o empregador ao pagamento de indenização por dano moral. Diante da gravidade do caso, também foi determinado o envio de ofício ao Ministério Público do Trabalho para adoção de medidas adicionais. Você lembra da diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito? Pois é, nesse caso, o jovem estava diante de um trabalho proibido, que apesar de regular a construção civil, não pode ter adolescentes trabalhando. Então é um trabalho que é totalmente proibido, por isso que o vínculo foi reconhecido. Se fosse lícito, esse vínculo nem seria reconhecido. Como era um trabalho proibido, foi reconhecido o vínculo, mas foi gerada uma indenização para o jovem e gerou também um ofício ao Ministério Público do Trabalho. No Rio Grande do Norte, a Justiça condenou uma empresa a indenizar uma trabalhadora em R$5.000 por exigir exames de HIV e gravidez no processo de admissão. O tribunal destacou que essa prática é considerada discriminatória e proibida por lei, mesmo que haja um suposto consentimento da empregada. A decisão reforça a proteção contra qualquer forma de discriminação no acesso ao mercado de trabalho. O óbvio precisa ser repetido aqui toda semana. Não adianta você imprimir um formuláriozinho bem bacana, ir lá, pegar o consentimento da pessoa para você fazer um ato ilegal. Exigir exames de HIV e de gravidez no processo de admissão é completamente ilegal. Me ajuda a te ajudar. É isso aí, turma. Estamos chegando ao final de mais um Giro Trabalhista. E se você chegou até aqui e está saindo desse vídeo um pouquinho mais bem informado, por favor, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum giro daqui para frente. Meu nome é Rafael Prachedes e até a próxima semana.